Chegou a hora de trazer os melhores filmes de terror obscuros da década de 1930, atores clássicos, aqueles subgêneros que a gente tanto ama, vampiros, médicos lunáticos, cientistas malucos. Eu sou o R.R. Bico, você está no Terror de Robe. A Filha de Drácula, pedrada obscura, beira alcunha de uma obra-prima. É a história do Drácula que perdeu a vida e sua filha vai seguir o seu reinado, só que ela é mais boazinha, ela morde pescoços simplesmente para fazer a manutenção de sua vida, se apaixona por um novo personagem e vai tentar, por bem ou por mal, conquistá-lo. Visualmente espetacular, cinematografia, atuações, rapidinho, 60 minutinhos, a obra tá acabando, você respirou, chegou ao final e você sente isso, queria mais tempo, queria mais filme, mais sequências desse novo universo criado. A história de nascimento desse filme aqui, o estúdio queria o Bela Lugosi para uma sequência de Drácula, Bela Lugosi colocou o cachê lá em cima. É interessante falar isso porque no final de sua filmografia, de sua vida, Bela Lugosi estava em crise financeira fazendo qualquer porcaria. Então a gente não tem todos os elementos. Ele culpa muito, não pediu dinheiro suficiente para fazer esses filmes. Essa obra prova um pouquinho o contrário. Então o que o estúdio fez? Bela Lugosi que nada. Eu vou aproveitar que o livro do Bram Stoker caiu em domínio público, eu vou criar uma nova história, o resultado dessa maravilha de 1936. Então coloque agora, meu irmão. Terminou o vídeo aí, 60 minutinhos. Você, no almoço do seu trabalho você consegue assistir completo. Dragor, o Fantasma, uma obra bem menor da filmografia do Boris Karloff pós-Frankenstein, em que ele estava tentando se readequar a uma carreira como monstro, conseguiu de forma produtiva a partir de 35, interpretando cientistas malucos, mas aqui ele estava ainda nesses filmes de qualidade um tanto quanto questionável. É interessante, ele ficou perdido durante um bom tempo, encontraram uma cópia ali perfeita, encontraram duas cópias na verdade em duas décadas distintas, a primeira com vários cortes e depois o material completo. E o que eu assisti foi o material completo. É a história de uma espécie de entidade das trevas, a gente não entende o que ele é, o título original é The Ghoul, então é mais ou menos um monstrinho, ele tá perdendo a vida. Aí nós vamos avançar um pouquinho na história, em que personagens vão tentar recuperar um artigo que promete ou dinheiro ou poderes especiais, e a mesma história da obra anterior. Pouco tempo, só que aqui muito menos entusiasmo, uma obra que claramente parece ter sido feita para ganhar uns trocados, o que não quer dizer que ele não tenha momentos de diversão, especialmente em seu final, quando Boris Karloff retorna, porque ele está presente no início do filme, tem um baita período de inatividade e aí volta para aterrorizar os personagens. Então assista por curiosidade, se você quer assistir o máximo de obras do Boris Karloff. Tem muita coisa e muita coisa perdida. Felizmente Dragor está disponível e numa bela qualidade. You will bury me at dusk in the clothes I told you. O Morto Ambulante, The Walking Dead, em seu título original, não é aquela série de zumbis dos anos 2000. Aqui nós estamos falando de uma trama com cientistas lunáticos ou experimentos lunáticos. É sobre uma gangue, uma máfia que vai se utilizar de um homem que acabou de sair da prisão, que está procurando emprego, exatamente Boris Karloff, para dar fim à vida de um juiz e colocar o crime nas costas do nosso pobre personagem. Isso acontece, o personagem é condenado à morte e vai ganhar nova chance de viver por conta desse experimento. Aí a gente já sabe, é busca por vingança. Segue todos aqueles conceitos mais básicos do cinema de terror pós-35 de cientistas malucos, com um pouquinho mais o pé no freio, né? Vamos trabalhar mais essa história, vamos dar espaço para a máfia, as conversas da máfia, como eles vão colocar esse plano em execução, né? Como que eles vão eliminar esse juiz. A gente não entende no primeiro momento o que está acontecendo, eles estão falando, estão conversando, e você tá, beleza, mas aonde eles querem chegar, até que o roteiro, de forma brilhante, consegue apresentar a persona Boris Karloff. Tá aí uma obra um tanto quanto obscura, falando da filmografia do Boris Karloff,
né, que acabou se destacando em outros trabalhos com cientistas malucos. Aqui é o pobre coitado, a criatura, novamente, né, à la Frankenstein. How did you get in here? What are you going to do to me? Why did you have me killed? A Boneca do Diabo, The Devil Doll, em seu título original, obra dirigida por Todd Browning, que fez Drácula e que dirigiu também Monstros, dois dos maiores trabalhos de terror da década, aqui inferior em qualidade de roteiro, qualidade de história, porém com efeitos especiais simplesmente extraordinários. Poucas vezes eu fiquei tão embasbacado até os anos 60, dentro do cenário hollywoodiano, para trazer o paralelo cinematográfico dessa década, dentro do cinema clássico, tem aquele O Incrível Homem que Encolheu, que eu já falei aqui no YouTube, eu já expressei o meu amor por aquelas cenas, mais ou menos o mesmo modelo, personagens encolhendo. Então se no final dos anos 50 aquilo me impressionou, imagine nos anos 30, e é mais ou menos o mesmo rigor a hora de fazer cada cena. Lembra do Chapolin encolhendo na série dos anos 70? 40 anos depois, e muito pior do que esse filme apresenta. A história é de dois foragidos, fugiram de um presídio, um deles é um cientista, o outro é um homem enraivecido por conta de ter sido acusado injustamente de um crime que ele não cometeu. O cientista morre, só que apresenta a esse homem todo o seu experimento. Qual é o experimento? Encolher coisas, encolher pessoas. As pessoas ficam do tamanhozinho de um rato e seguindo vivendo, seguindo fazendo coisas, só que com a manipulação de seu mestre, ou seja, esse novo homem, né, esse homem cheio de raiva, que vai se unir à esposa do homem morto para buscar vingança. Esse é o nosso filme. E as cenas que eu estou trazendo, ele é bem lento, a história não é tão interessante, a gente sente o tempo passar em uma obra dos anos 30 sempre curta, isso é algo muito negativo, só que quando chegam as cenas de terror, as cenas com os efeitos especiais da época, é uma mistura de efeitos práticos com sabe-se lá o que, não sei explicar, eu não sei o que eles utilizaram, mas dessas pessoinhas subindo em coisas, mesmo aqueles contraste, personagem grande com personagem pequeno. Então aí, vai lá, você gosta de explorar a riqueza dos efeitos especiais dentro do cinema, essa obra é mais do que essencial. Murder at Dawn, uma das obras mais obscuras que eu já indiquei na história desse canal. Esse vídeo tá repleto dessas obras, porque só tem coisa que ninguém nunca ouviu falar na vida. Aqui é a história de dois casais em lua de mel, eles estão se encaminhando para a casa do pai de uma moça, exatamente desse casal, e é lá que eles vão se envolver num jogo de enganação, porque o pai dessa moça é um cientista que está tendo sua arma... estão tentando roubar a sua arma, a sua grande invenção, a lá Shirrin do Diabo. Será que o Bolanho se inspirou nesse filme? Fica a pergunta pra vocês. É mais ou menos aquela historinha do Shirrin do Diabo, tentando roubar a experiência do velho, e os dois casais frequentando a grande mansão e aquelas situações clássicas do terrir, ou seja, um estilo bem primitivo dentro daquele terror, com muitas risadas, com muitas mansões mal assombradas. Era o maior estilo desse final dos anos 20 e início dos anos 30. Impossível não ter alguns sorrisos no rosto, não dar gargalhadas com algumas situações, mas é bem indispensável. Só assista se você é bem lunático, como eu, que gosta de assistir tudo. Caso contrário, procure trabalhos como O Gato e o Canário, ou trabalhos com casas mal assombradas em mais evidência. O Gato Preto, a mansão, como que chama aquele The Old Dark House, com Bela Lugosi, com Boris Karloff. Todos são melhores do que esse. O Assassino Invisível. Agora nós vamos embarcar numa mini maratona somente com filmes deliciosos para passar o tempo, mistério clássico, como eu gosto de chamar, quem matou, quem é o responsável, estranhos
sem nenhuma conexão uns com os outros, são convidados para essa festa no último andar de um grande prédio. Chegando lá, eles percebem que tem um outro elemento em comum e quem convidou essas pessoas não está presente. Conforme eles tentam sair do prédio, há uma surpresa. Tá tudo trancado e existe essa voz no rádio, a voz do nosso querido anfitrião, que vai explicar, olha, todos vocês vão perder a vida durante essa noite, vocês vão tentar descobrir por que isso está acontecendo com vocês. É basicamente isso, os personagens, um a um perdendo a vida e tentando descobrir como que eu saio daqui e quem é o infeliz que está fazendo isso. Um começa a olhar para a cara do outro, eu acho que é você, eu acho que é você. E, extremamente curto e extremamente delicioso. A todo momento a gente tenta descobrir a verdade, um único ambiente, só que é uma ambientação não tão comum dentro do cinema de uma forma geral. O último andar de um prédio, né? Uma cobertura, não é aquela casa mal assombrada, não é aquele quartinho, vou trazer um monte de filme com quarto, não tem quartinho, é uma sala ali com alguns personagens, mescla um pouco de terror, também a sua história, indispensável. Se você gosta de um bom filme atmosférico, descompromissado, esse aqui vai suprir todas as suas necessidades. Good news, Mr. Rabbit? Oh, no. Invitation to a party. O Segredo da Alcova. São 3 filmes em sequência, todos com quartos misteriosos. E abaixo do que eu falei, mistério clássico. Aqui nós vamos ter Lionel Atwill ao lado de Gloria Stewart, a popular velhinha do Titanic, 60 anos antes de encontrar Leonardo DiCaprio. Eles estão dentro dessa casa e olha o modelo de história, olha como ela é formulada. Tem esse pai, o Lionel Atwill, e essa filha, exatamente a Gloria, a Glorinha. E a filha está sendo cobiçada por 3 jovens, né, todos bonitões. 3 jovens não, são 2 jovens e um senhor mais de meia idade. Então, estão conversando nessa bela noite, quando um deles fala, eu quero saber a história daquele quarto que está fechado aqui dentro da casa. É aí que o Lionel Atwill vai falar, aconteceu vários incidentes, aconteceram coisas sinistras lá dentro, eu perdi irmão, eu perdi policial, tá fechado, só eu tenho a chave. Aí um deles, super corajoso, levanta a mão e fala, pra provar o meu amor por sua filha, eu vou passar uma noite naquele lugar, vou provar que não tem nada, não tá acontecendo nada, e vou ficar com a mão dela, tá legal? Aí eles falam, como assim? Então vamos os 3 bater a aposta. Você passar uma noite, no dia seguinte sou eu, no próximo dia o nosso camarada de meia idade. Tá ok? Tá ok. Primeira noite, eles trancam todos os quartinhos, chega no dia seguinte, vão no quarto mal assombrado, cadê o rapaz? Sumiu, pulou pela janela, se afogou, perdeu a vida, acabou. Aí começa esse grande mistério. O que está acontecendo aqui? Por que as pessoas estão morrendo? E por que o infeliz? Se o primeiro já perdeu a vida, por que o segundo infeliz vai dormir naquele quarto naquela noite? Ele vai para o lugar e vai perder a vida da mesma forma. Então é um mistério em que a gente, com passagens secretas, em que a gente olha para o Lionel Atwill e fala, esse cara, esse pai aqui, ele está tramando tudo, mas é uma trama muito mais reforçada, com muitas reviravoltas, com muitos personagens que vão surgindo. Tem a empregada, tem o mordomo, tem o motorista, é o popular jogo detetive, né? Lembra o jogo tabuleiro, o filme dos anos 80? Mais ou menos, você amou aquele filme, você sai correndo para essa obra clássica desses atores. A atuação da Gloria Stewart nesse filme é fabulosa, até eu pediria sua mão, até eu passaria uma noite naquele quarto. O mistério do quarto escuro, novamente, Boris Karloff como protagonista, mas você tá trazendo filmes com Boris Karloff, mas eu quero mais, eu quero ver mais do Boris Karloff. Então, neste filme, ele vai interpretar 2 personagens, 2 irmãos, 1800 e pouco, 1700 e pouco, tem essa família rica dentro desse castelo, e existe uma lenda de que dentro desse quarto, um irmão mata o outro. É uma história de família, há gerações isso acontece. Aí alguém levanta a mão lá ao fundo e fala, tá, tudo certo, mas por que então vocês não colocam uma parede no quarto,
destrói o quarto, aí fala, ó, boa ideia, vamos fazer exatamente isso. Nós vamos avançar no tempo, o irmão tá muito rico, o outro irmão ficou dentro do castelo, eles vão criar uma pequena discussão, uma pequena inimizade, e o quarto voltará à tona, porque o quarto não está fechado que nada, a lenda poderá chegar a ter seu estado completo, seu status de... vamos passar para a próxima geração. Se é coisa de família, por que terminar agora? Vamos continuá-la. E o Boris Karloff, ótimo. A gente entende cada personagem, cada irmão como um ator diferente. Isso acrescenta muito a nossa experiência. E tem filme dentro de castelo, tem filme com aquele visual clássico, né? Figurinos rebuscados, atores impecáveis e uma cidadezinha que tá olhando para aquele castelo, esses personagens, essa família rica, eles são todos do mal. É tipo filme de vampiro dos anos 60, sem esse aspecto sobrenatural. That's where Brand killed Wolfram, and the legend began. A Hiena da Quinta Avenida. Por que ele tem essa tradução, você não me pergunte. O título original é Double Door, seria porta dupla. A história de uma família rica, só tem família rica nesse vídeo. Eles têm essa irmã, o seu irmão, ela adora o irmão, só que o irmão está prestes a se casar, fugir dos laços familiares, e ela tem a brilhante ideia, uma mulher do mal. Ela pega a jovem e tranca num quarto perdido, num quarto que só ela sabe de sua existência. Só que tem uma pegadinha. Esse quarto é a prova de som. Então, do nada a jovem some, a gente sabe o que aconteceu porque nós presenciamos a cena, ela some do nada e os personagens dando com a cabeça na parede. O que está acontecendo aqui? A mulher desapareceu, virou fumaça, e nós vamos... pouco a pouco, sofrendo esse processo de tortura junto com a protagonista, porque a gente sente a dor dela, ela grita, ninguém escuta nada. Uma outra familiar que está sofrendo também nas mãos dessa mulher louca vai tentar, de forma meio devagar, que é uma mulher lenta, se é que vocês me entendem, encontrar uma solução. Um filme que é super leve, para passar o tempo. Casa, quartinho, obscuro e uma boa prova de som. Quem dera os nossos edifícios atualmente fossem construídos que nesse quarto, você não escuta nada. Hurry! A volta do Dr. X é a única possibilidade que você vai encontrar dentro do cinema clássico de ver Humphrey Bogart dentro de um filme de terror, o nosso ícone supremo do filme noir, início de carreira, final dos anos 30, nessa sequência de Dr. X, lá com Lionel Atwill, do início dos anos 30, infelizmente não possui a mesma qualidade do original, que era muito mais sério, com pouco espaço para humor. Aqui é muitas cenas para você dar risada, muito daquele mistério que o Dr. X voltou e está trazendo veneno para as pessoas, envenenando as pessoas. Só que o maior problema desse filme é que as pessoas vão caindo dura, vão morrendo, aí o filme avança e a pessoa tá viva, voltou do nada, o que tá acontecendo? Só que aí falam que não era um veneno, era um negócio simplesmente para apagar a pessoa por algumas horas. Só que você tá boiando na história. Então é para assistir simplesmente para ver o Humphrey Bogart em início de carreira, né? 39, acho que esse filme, um pouquinho antes do lendário Falcão Maltês. Olha quão perto o Bogart chegou do anonimato, né? Porque daqui para nada ele tava a um passo. Told them about me. I didn't have to. They found out for themselves. You're lying. Does he know everything? No, only... O Corvo, Bela Lugosi ao lado de Boris Karloff. Dessa vez, essa dupla sempre em rivalidade. O Boris Karloff é do bem, Bela Lugosi do mal. Cientista, um médico que se utiliza de experimentos para trazer maldade, para conquistar seus planos, para conquistar as companhias românticas perfeitas. E o coitado do Boris Karloff tá todo deformado, né? Cada coisa que ele faz de ruim, o Bela Lugosi vai lá e fala: você vai sofrer mais, você vai perder mais uma parte de seu rosto. Edgar Allan Poe, né? Possivelmente baseado. Eu prefiro, teve o Gato Preto também, mais campanha de marketing, quando colocam o nome do Poe em filmes dos anos 30. O Poe teve seus trabalhos adaptados com qualidade pela primeira vez lá nos anos 60. Me lembrem aí obras anteriores, dos anos 30, 40, 50, que talvez tenham conseguido esse feito. Mas é um baita filme, só não tente extrair muito dos trabalhos do autor. E dentro dessa dupla, o normal era ter exatamente esse papel.
Bela Lugosi como vilão, Boris Karloff como mocinho, embora é uma espécie de mordomo Boris Karloff. Ele não tem todo esse protagonismo, é mais do Bela Lugosi mesmo. Your hand must do it, my brain. Your hand. O fantasma do convento, personagens estão nessa bela noite solitária, no meio do nada, no meio dessa natureza, e buscam como refúgio exatamente esse convento. Chegando lá, eles são recepcionados, encontram um quartinho, mas o ambiente parece ser mal assombrado, não parece ser completamente do bem. Nós vamos acompanhar toda essa noite com esses poucos personagens, 3 personagens, 2 homens e uma mulher, lutando por escapar dali. Não é nem pela sobrevivência, é simplesmente escapar daquele lugar, porque o tempo parece não passar. Essa obra pertence ao cinema mexicano. Imagine, meu amigo, nos anos 30, um filme de terror dessa qualidade, que consegue se inspirar em todos aqueles atributos mais clássicos de Hollywood, e nos entregar uma baita história de assombração, auge, estou sempre falando, auge do cinema mexicano de terror, que é o que eu mais gosto depois de Estados Unidos, Canadá, Japão. É o mexicano dos anos 60, 70. 80 começou em declínio, 50 você consegue aproveitar. E tem essa pérola solitária dos anos 30. Tras del Monasterio del Silencio. Bienvenidos los que una vez llegaram. Doutor Karloff, uma obra super curiosa do início dos anos 30, por conta de algumas coincidências, pelo menos até onde eu sei. Mas vamos falar sobre a história primeiro. A história de um cientista maluco que decide se vingar da morte de sua filha. A jovem perdeu a vida por conta de uma desilusão amorosa. Ele quer vingança contra o interesse romântico e a família do sujeito. Nós vamos avançar alguns anos quando finalmente nós vamos ter acesso a esse plano de vingança bem simples. A gente entende o que vai acontecer com 10 minutos de exibição. A gente consegue prever todos os movimentos do protagonista, todos os movimentos do grande vilão. E qual é a grande coincidência? Vamos falar sobre a duração, 75 minutinhos que você nem percebe que se passaram. Quando vê, acabou. 1h15 não dá nem pra sentir o filme. Dr. Karloff é o nome do cientista. O nome completo do cientista é Boris Karloff. Boris Karloff, nessa época, começou nos anos 20 e explodiu em Frankenstein. Até aí tudo bem. O pessoal assistiu Frankenstein, viu a fama e falou, vamos colocar Boris Karloff, uma boa campanha de marketing. Só que aí que tá o problema. Esse filme saiu antes de Frankenstein, antes da explosão de Boris Karloff. Eu procurei, investiguei por que eles colocaram Boris Karloff, se foi apenas uma coincidência. A princípio, sim. A princípio eles acertaram sem querer, porque saiu muito depois. A não ser que eles tenham assistido Frankenstein, pressentido que seria um grande sucesso. Mas aí, um grande mistério. Coloque aqui nos comentários se você sabe a resolução do que aconteceu ali, por que o personagem se chama assim. Essa curiosidade vale todo o filme. O resto é um mistério bem leve, bem tranquilo, com um roteiro bem superficial, que não tenta atirar muito longe, não tenta ser muito certeiro ao te deixar aterrorizado. I don't believe you'd be so unoriginal as to... No. I don't need to ask. Noite de horrores. Mansão mal assombrado ou mansão com mistérios, com personagens perdendo a vida, não há escapatória, uma única noite, vamos tentar descobrir a verdade. Aquele modelo clássico que eu já falei várias vezes, inclusive nesse vídeo, tem o Bela Lugosi como coadjuvante ou apenas em uma pequena participação especial. Ele tem uma inclinação ao terrir, não é um terrir exatamente, ele tem até um clima mais sério, porém algumas tiradas a gente não consegue se conter, a gente dá risada. Então uma das mais obscuras que você vai encontrar dentro desse modelo, e vale a pena pela presença do Boris Karloff, do Bela Lugosi, durante 5, 10 minutinhos, hipnotizando, enfeitiçando, jogando maldições, é tudo que a gente precisa para aproveitar a obra. Close. Death is always very close. Revolta dos Zombies, mais uma das pouquíssimas obras sobre zumbis dos anos 30, e ela serve meio que como uma sequência involuntária, informal, de White Zombie, lá com Bela Lugosi, que é considerado por muitos o primeiro filme de zumbi de todos os tempos. Falo pra você assistir, é o pessoal que vai até uma expedição para tentar
conter essa fórmula que está transformando homens em zumbis. Eu falo para você assistir por curiosidade, porque ele tem uma qualidade bem duvidosa. Tem momentos que você consegue apreciar, mas outros tantos em que você simplesmente não consegue compreender a história, não consegue compreender a motivação dos personagens, mas que é a origem dos zumbis. E já assistiu aquela obra do Bela Lugosi do início dos anos 30, corra para A Revolta dos Zombies. You, my poor friends, for the unwilling contribution. O Monstro Humano, novamente Bela Lugosi como protagonista, o início daquela fase em que ele já não tinha mais espaço em grandes produções, só fazia filme B, filme com baixíssimo orçamento, completamente lunáticos, em que as tramas eram super fora da caixinha, super fortes, cientistas malucos, morcegos gigantes, raptor de noivas, hipnotizando gente. Aqui é uma história de um homem aparentemente bondoso, que ele tem uma espécie de um lugar que ele traz pessoas cegas, pessoas com alguma debilitação, pessoas com algum crises financeiras, mendigos, para dar auxílio. Só que por trás disso, ele vai escolhendo todas as noites alguém para colocar um fim à vida dessas pessoas e coletar uma recompensa em dinheiro. Embaixo disso tudo, ele ainda tem a ajuda de uma criatura, que a gente não sabe muito bem como ela foi criada, o que ela é, uma mutação. A gente sabe que o Bela Lugosi a controla. É simplesmente isso. O Bela Lugosi é um dos personagens mais cruéis de sua filmografia. Esse você torce contra o ator do minuto 10 até o final da obra. E aí, você gosta de um bom filme trash, corra para essa opção com o Lugosi. O Médico e o Monstro, esse clássico que a gente não poderia deixar de fora do vídeo, é a história de um homem do alto escalão de Londres que acredita que toda pessoa tem uma parte ruim e uma parte boa. Ele quer separar essas partes em um experimento científico. Ele consegue isso, se utiliza como cobaia, só que seu lado ruim acaba fugindo ao seu controle, trazendo um verdadeiro caos dentro de sua cidade. Essa é uma das adaptações mais clássicas desse romance, e foi uma das poucas que eu assisti. Não é uma história que me cativa tanto, mas aqui, um filme que você vai, certamente, inesquecível, certamente você vai relembrar cenas, relembrar frases, relembrar cenas no espelho, né, o momento do espelho de transformação. E é um dos trabalhos mais enaltecidos dentro dessa década. O Vampiro, você também vai encontrá-lo com o título de O Morcego Vampiro. Por via das dúvidas, pesquise The Vampire Bat para cair na obra correta, até porque no final dos anos 20, início dos anos 30, tem alguns filmes bem semelhantes e sempre com um Bat no título original. A história de corpos que começam a ser encontrados nesse bairro sem conteúdo vermelho dentro. Então há a dúvida, existe um vampiro ou é algo de um lunático com síndrome de vampirismo, ou então um jogo de enganação. Os ataques não cessam, os ataques não param, e essa dúvida vai se intensificando. Tem o Melvin Douglas como protagonista ao lado do Lionel Atwill, e é uma trama bem simples, até superficial ao abordar essa temática mistério clássico, mas as cenas são as cenas que conseguem aí trazer pequenos arrepios dentro desse escopo clássico: casa mal assombrada, bairro e vampiros reais ou fictícios, mesmo dentro da interpretação de história dos personagens. Night sleep. If there are any clues, they'll be here in the morning when your nerves are calm and you're... A Múmia, nós vamos acompanhar essa jornada arqueológica. O pessoal vai descobrir uma múmia milenar, vão trazê-la até suas dependências junto com um pergaminho. Um dos membros dessa expedição decide recitá-lo. Aí é aí que a múmia vai voltar à vida e a gente pode esperar o terror que se aproxima. A gente sempre se lembra do trabalho do Frankenstein com Boris Karloff, que explodiu a sua filmografia, mas mais ou menos na mesma época teve a Múmia, que ajudou a expandir a sua fama dentro dos monstros clássicos da Universal, que naquela época era algo gigantesco, né? Algo de realmente trazia pessoas para salas, que se perdeu nos anos 40 e que foi voltar só nos anos 70 com Exorcista, com Tubarão, com Alien, já no finalzinho dos anos 70. E o Boris Karloff é mais naquela atuação mais visual, né?
O trabalho de cinematografia faz mais pelo ator do que ele próprio. É só sua contribuição física mesmo. A Múmia teve várias e várias outras versões, sequências. Teve com o Brendan Fraser nos anos 90, anos 2000. Teve com Tom Cruise nos anos 2010, que foi um fracasso. Teve nos anos 50 com Christopher Lee da Hammer. Muita coisa. Eu preciso ainda adentrar com mais força a esse universo. Ele não me encanta tanto, mas esse clássico aqui é o meu favorito desse universo. M, o Vampiro de Dusseldorf. É verdade, ele não é tão obscuro e também existe essa dúvida ou não. O pessoal geralmente fala é mais um filme de suspense do que terror, mas por envolver essa temática serial killers, eu decidi incluí-lo também nesse vídeo, para não deixar a oportunidade passar. Vamos colocar, porque não vai fazer mal a ninguém. É a história de um serial killer que ataca uma parcela bem sensível da população. Nós vamos acompanhar o processo investigativo, sua jornada de pavor e até um desfecho, o que acontece depois de uma eventual captura. Peter Lorre. Tava faltando falar do Peter Lorre em um filme de terror. Anos 30, você não vai falar do Peter Lorre? Tem que falar, né? O meu ator favorito, depois do Boris Karloff, dentro desse cerco, anos 30 e anos 40, muitos filmes bons. Assista filme legendado, pelo amor de Deus, para você capturar a voz do Peter Lorre. Não tem igual, a voz tranquila, sujeito baixinho que consegue provocar um medo. Aqui ele tá mais silencioso. O seu período em que ele expõe sua voz mesmo é hollywoodiano. Mr. Moto, suas várias sequências, mesmo nos anos 40, fazendo filme de terror, fazendo filme noir. A direção é do Fritz Lang, os grandes tesouros aí dessa parte europeia que depois fugiram para Hollywood. Fritz Lang teve esse período e depois foi fazer muitos filmes noir. Seu período mais clássico. Até colocaram nos comentários um filme mais antigo de terror, dos anos 20, que já está na minha listinha para assistir também. É muita coisa que ele dirigiu e até hoje não consegui completar a sua filmografia. M, o Vampiro de Dusseldorf, uma obra-prima suprema e forte. Para aquele momento é um filme fortíssimo. Chegamos ao final de mais uma maratona. Vou colocar aqui ao lado outras maratonas. Primeiro, o volume 1 dos melhores filmes de terror dos anos 30, embaixo, sei lá, vou colocar o primeiro volume dos melhores filmes de terror dos anos 50. Muito obrigado por ter assistido, vejo todos vocês nos próximos dias.